Os últimos dias foram bem complicados. Esse vídeo aqui não vai ser... Gente, aqui atrás é uma janela, tá? Então eu não sei como é que tá o áudio aí, mas é isso. Esse vídeo não vai ser pra quem não me conhece, então se você entrou aqui, quer se atualizar e tudo mais, meu Instagram é Luana Marcelina, eu viajo desde 2020, eu comecei sozinha, agora eu tô com meu namorado, eu viajo de várias formas diferentes, fazendo várias coisas diferentes, voluntariado, house sitting, afins, então é isso. Vim falar mesmo mais com quem já me acompanha, como que foi os últimos dias e decisões que eu e o Luiz a gente tomou pros próximos meses. Então, a gente tava na Tailândia, no início foi tudo ótimo, no início do fim ali, né, aquela parte da ilha. Teve muitas outras coisas antes, a gente foi pro Japão, Camboja, enfim, e aí a gente finalizou numa ilha, que a gente ficou por 2 meses de house sitting. Eu mostrei pra vocês nos stories, foi muito legal, a gente adorou ter conseguido esse house sitting, porque era muito longo, e era em uma ilha, dava pra visitar outras ilhas, que eu também mostrei pra vocês, a gente fazendo passeios e tudo mais, ótimo. Até a gente sair desse lugar e deu, assim, um zilhão de problemas. Eu não vou entrar em detalhes nos problemas aqui, que eu vou fazer um vídeo específico falando de cada coisa, que provavelmente vai ir pro manual de hospedagem do viajante, quem quer saber mais tá aqui na descrição, pra lidar com esse tipo de coisa se acontecer com vocês durante house sitting. Não é uma coisa normal de se acontecer, mas aconteceu com a gente recebeu um review falso de várias coisas que não aconteceram, e inclusive a mulher nem mesmo tava na casa, ela nunca viu, ela não vê essa casa tipo há anos, então eu não sei de onde ela tirou essas informações, se foi alguém que passou a informação pra ela, ou se ela deduziu isso, enfim. Mas eu vou explicar isso tudo num próximo vídeo, com detalhes e tudo mais. Mas a gente teve esse problema, o que me afetou bastante, assim, eu fiquei muito preocupada com o nosso perfil, porque a gente usa o house sitting muito pra viagem. Nos próximos meses a gente não pretende usar tanto assim, a gente tá com outros planos, mas é uma plataforma que a gente usa bastante, então eu fiquei muito preocupada, muito chateada, eu entrei em contato com a plataforma, a gente conseguiu reverter, de certa forma, esse review negativo, mas enfim, como eu falei, eu vou explicar em outro vídeo com mais detalhes. Mas isso tirou muito o meu sono. Assim, a minha última semana, a nossa última semana na Tailândia, depois da ilha a gente ia ficar um tempo em Chiang Mai, e depois ia vir pra Europa, que agora eu tô em Portugal, só que eu não consegui aproveitar Chiang Mai direito, só pensando nesse problema, e em questão financeira também, porque a gente teve um outro problema com outro house sitting em seguida, mas enfim, a gente ficou em Chiang Mai, foi legal e tal, mas é uma viagem com muitos gastos, foi uma coisa muito pesada, em questão física mesmo, que a gente já tava preparado, só que com isso de ter tido problema na ilha, então acabou que essa viagem de Chiang Mai, que era pra ser algo, beleza, vamos de volta pra estrada, se tornou um pesadelo, a gente tinha muita coisa pra resolver. E aí, quando a gente chegou em Portugal, assim que a gente desembarcou, na verdade em Madrid, aí a gente pegou um ônibus pra Portugal, não pra Portugal, pra Lisboa, a mulher que tava tava marcado pro próximo house sitting simplesmente cancelou com a gente, enquanto a gente tava no avião. Isso porque era um voo continental, né, gente? A gente ia sair da Ásia e direto pra Europa, então é um voo longo de mais de 10 horas, e ela simplesmente decidiu que se a gente não respondeu dentro dessas... Agora é um avião passa. Oh, Deus. Inclusive eu vou falar isso, de avião. Ela simplesmente mandou mensagem quando a gente estava embarcando, a gente obviamente não conseguiu responder porque a gente estava dentro de um avião, e aí ela foi e cancelou com a gente quando a gente desembarcou, a gente viu a mensagem, ela nem mandou mensagem cancelando, a gente desembarcou e mandou mensagem pra ela falando, estávamos dentro do avião, tudo certo, a gente vai pegar um ônibus agora e vamos chegar aí na sua casa dentro de 8 horas mais ou menos. E ela mandou mensagem cancelando, então assim, se a gente não tivesse mandado mensagem, ela nem mesmo teria falado nada com a gente. Então foi um cancelamento de última hora, a gente teve que fazer uma reserva de última hora aqui em Lisboa, e aqui é muito caro, principalmente agora que tá no verão, né? Então Lisboa é um lugar que o pessoal vem pro verão, então tava extremamente caro. Uma semana aqui tava mais de 300 euros, tá? A gente teve esse gasto extra que, assim, atingiu completamente o nosso orçamento, e além disso ainda, os nossos planos estavam muito pautados na cidadania do Luiz europeia aqui que ele ia tirar, porque ele tem uma avó portuguesa, enfim, e quando ele entregou os documentos 1 ano e meio atrás, deram garantia pra ele de que daqui a 1 ano e meio ia estar pronto. A gente já sabia que poderia ocorrer um atraso, só que como eles deram muita garantia e a cidadania dele tá vindo pela mãe, porque a mãe dele já tem essa cidadania, dizem que é muito mais rápido, então garantiram que era 1 ano e meio. Adivinha, a gente chegou aqui e não estava pronto. A gente estava levemente preparado para essa notícia, só que ainda assim atingiu muito forte. Porque a gente teve esse problema no primeiro house sitting da ilha, aí a gente teve outro problema de house sitting aqui em Portugal, aí a gente teve gastos extras e agora esse problema de não ter a cidadania, sendo que a gente veio para Portugal só por conta disso. Porque isso é uma outra coisa, um outro problema, é que eles não deixam o Luiz olhar
se a cidadania dele, como é que tá o processo online. Só dá pra fazer isso presencialmente. Então, sim ou sim, teria que vir aqui em Lisboa. E aí a gente veio e não tá pronto. Então, muitos gastos, muitas coisas. Eu queria estar falando tudo pelos stories e tudo mais, só que eu não consigo trabalhar muito bem quando eu tô muito ansiosa, muito preocupada, principalmente em relação a dinheiro, assim, e quando envolve coisas muito diretas a mim, tipo, o House Sitting, como eu falei, é uma coisa que eu uso muito, então vai interferir diretamente no tipo de hospedagem, no meu trabalho e tudo mais, então eu não consegui estar 100% nas redes sociais por conta disso. Isso atrasou, tipo, tudo, o que piora ainda mais a situação, porque se eu não consigo estar nas redes sociais, eu não consigo continuar fazendo dinheiro. Como a gente já tinha perdido muito dinheiro ali, né, com paga isso, paga aquilo, voo pra cá, voo pra lá, um voo entre um continente e outro, ainda mais pra cá, que é um lugar muito caro, enfim, uma coisa vai subindo na outra e, bom, me encontro agora aqui. Então, nessa outra casa que a gente tinha pagado quando a gente chegou aqui em Lisboa de última hora, e o Luiz já sabia que não ia poder ter a cidadania, a gente tinha uma viagem, pra quem não sabe, uma viagem em setembro, de Moscou a Katmandu, no Nepal. E essa viagem ia ser terrestre, a gente não ia pegar avião, e cada um ia fazer a sua rota. Eu ia passar pela Rússia, Mongólia, China, e o Luiz ia passar ali mais no sul, pelo Irã, Índia e afins, Paquistão e tudo mais. E essa viagem vai ser totalmente terrestre, só que com todos esses problemas, ela ficou um pouco difícil de acontecer, porque a gente também tinha colocado o objetivo dessa viagem acontecer quando a gente batesse 10 mil seguidores no Instagram. E com o atraso de todos esses problemas, né, atraso de postagem, e o nosso psicológico já ter ficado meio assim, em questão financeira também, porque aí a gente teria que sair de Lisboa até Moscou. Isso já estava programado antes, mas com os gastos extras ficaram muito mais difíceis. A gente percebeu que talvez ia ser inviável fazer essa viagem, mas eu ainda quero fazer essa viagem. Então, o que eu falei pro Luiz? Olha, nada prende a gente aqui mais em Lisboa, né, porque a gente ia ficar aqui também depois que ele conseguisse a nacionalidade pra esperar os documentos, pra esperar passaporte, enfim, e pra trabalhar também. Mas eu falei, nada prende mais a gente aqui, então o que você acha da gente simplesmente pegar as nossas malas e ir até Moscou, do mesmo jeito que a gente ia ir até Katmandu. Então a gente decidiu simplesmente sair daqui de Lisboa e ir até Moscou de carona, pedindo carona e acampando no meio do caminho e assim chegar até Moscou mais ou menos dentro de 6 semanas, isso é intervalo. O ideal seria dentro de um mês, mas como a gente não quer fazer nada correndo demais, a gente colocou aí mais 2 semanas. Por quê? Porque se a gente chega em setembro em Moscou, ainda com o objetivo que a gente falou, né, de ter 10 mil seguidores no Instagram, de ter uma fonte de renda um pouco mais estabilizada, com questão de criação de conteúdo, a gente ainda conseguiria ir até Katmandu depois. Então, por isso, esse prazo aí, por causa de clima, na Sibéria, que eu teria que passar, e o Luiz também ali no Nepal, não, no Paquistão. Então, o clima é muito importante, por isso a gente teria que ir em setembro. Já seria bem radical colocar 2 semanas à frente, mas a gente não quer também sair de Lisboa para Moscou correndo, porque se não acontecer a viagem de Moscou ao Nepal, a gente quer pelo menos ter aproveitado essa viagem de Lisboa a Moscou. Então, dia 1º de agosto, a gente vai pegar as malas e começar a pedir carona até chegar na Rússia, saindo daqui de Portugal. A gente já começou a comprar equipamento, a gente tem que falar com algumas pessoas de confiança para ver se alguém fica com coisas mais pesadas, nossa. A gente já tinha um hostel que a gente trabalhou aqui, que a gente tem muito carinho por eles, com uma mala gigantesca nossa, que a gente ia lidar com isso, que agora não vai dar pra lidar. A gente vai ver ainda se eles realmente podem continuar com isso. Enfim, tem várias coisas burocráticas que a gente tá tentando resolver aqui. E é por isso que eu não tô muito nas redes sociais, mas eu sei que eu tenho que continuar nas redes sociais pra conseguir criar conteúdo e tudo mais, e é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Também porque eu tava muito ansiosa de compartilhar isso pra vocês, mas ao mesmo tempo eu tava com muito medo de vir compartilhar mais uma viagem que talvez não vai acontecer, mas a vida é desse jeito, não tem muito o que fazer. Esse estilo de vida, de viagem, às vezes simplesmente não vai acontecer, e às vezes vai acontecer de outra forma, e dessa vez eu espero que só aconteça de outra forma. Eu ainda quero muito ir de Moscou ao Nepal, esse plano continua de pé, porém a gente vai ter que fazer algumas coisas antes pra conseguir realizar esse. Então é isso, dia 1º de agosto a gente vai simplesmente pegar. Eu tô rindo de nervoso, eu gosto muito de viajar, eu entendo muito de várias coisas de viagem, eu compartilho com vocês, mas isso não quer dizer também que eu tô imune, né, a coisas que podem acontecer e tudo mais, e eu tô extremamente ansiosa porque eu não sou de acampar nem nada desse tipo, nem de pedir carona. O Luiz já é um pouco mais essa vibe, quem conhece o Instagram do Luiz aí já sabe que os tipos
tipo de viagem que esse menino já se meteu, mas eu não. Eu sempre fui um pouco mais certinha, assim, com as coisas, por mais que todo mundo ache que eu viajo mais no roots. Ai, Luana, você é muito louquinha. Ainda é muito seguro o meu estilo de viagem. Esse vai ser o mais inseguro, assim, pedir carona e acampando. E obviamente eu tô fazendo isso muito porque eu tô com o Luiz. Sozinha, provavelmente eu faria também, só que talvez tomando um pouco mais de precaução em algumas coisas. Mas com o Luiz eu me sinto um pouco mais segura, óbvio, por questões óbvias. E é isso, óbvio que eu vou compartilhar também com vocês tudo. A gente já comprou algumas coisas e eu tô esperando chegar. Eu quero fazer unboxing, né, mostrar tudo pra vocês. No YouTube eu vou tentar mostrar com mais detalhes e no Instagram eu só vou mostrar as coisas que foram compradas. Eu estou muito ansiosa com essas coisas também, que eu quero muito pegar barraca, saco de dormir, colchonete, essas coisas pra ter mais vívido que isso realmente vai acontecer. Eu não sei, eu acho que eu sinto que não vai rolar. Mas ao mesmo tempo eu sei que vai rolar, então eu preciso de pegar essas coisas logo pra eu ter certeza disso. Aqui agora eu tô no Home Exchange. Pra quem não sabe, eu vou explicar lá no meu Instagram com mais detalhes sobre o Home Exchange. Também vou fazer vídeos aqui no YouTube explicando com mais detalhes. É uma plataforma que a gente já usou antes, mas a gente teve alguns problemas, inclusive tá no manual também sobre como que usa o Home Exchange e tudo mais. Mas são problemas que a gente sabe que não é culpa da plataforma em si, então a gente continua usando ela. E aqui agora a casa que a gente tá é de Home Exchange. Pra vocês entenderem, gente, a primeira semana cancelaram com a gente o house sitting, aí a gente ia vir pra essa casa de Home Exchange como planejado, e pra finalizar as 2 últimas semanas a gente vai pra uma casa incrível aqui em Lisboa, que a gente já visitou a casa de house sitting de novo. São 2 cachorros, a gente já conheceu a família, as pessoas são incríveis, maravilhosas. A gente já entende já como é que é uma vibe de uma família com a outra, então a gente sabe que essa daí vai ser muito difícil ter problema. Pra vocês terem noção, a casa deles é gigante. Tem piscina, tem churrasqueira, tem tudo. E eles já até falaram, galera, se vocês quiserem trazer amigos pra cá, que a gente já conhece Lisboa, né, já tem amigos aqui, fazer um churrasco, qualquer coisa, a casa é de vocês, não tem problema. Então assim, a gente já viu que é um pessoal gente boa. E a gente vai pra casa deles amanhã, inclusive. Eu quero compartilhar tudo com vocês também, dessa casa. E aí é lá que vai chegar as coisas, eu vou mostrar tudo, como é que, né, as coisas que a gente tá preparando pra fazer a viagem. E aí a gente vai ficar ali, preparando as coisas, guardando coisas em alguns lugares aí por Lisboa. E dia 1º de agosto a gente pega a carona. Esse vídeo aqui é totalmente sem roteiro, eu espero que não tenha ficado muito sem nexo. Tentei explicar resumidamente. Eu tava no negócio do Home Exchange. Bom, e aí o Home Exchange, desculpa, gente, eu tô um pouco nervosa também. Só de pensar nesse negócio de viagem, eu já fico meio assim. O Home Exchange é tipo um Airbnb, só que você, ao invés de pagar em dinheiro, você paga com pontos. E esses pontos você consegue de várias formas. Pode ser pagando a plataforma. Tem que pagar a plataforma, querendo ou não. Tudo, gente. Toda vez que você usa uma plataforma, ela tem que ser paga. A não ser que seja um Couchsurfing da vida, mas não um site oficial, que esse também é pago. Mas enfim, você paga a plataforma, você ganha alguns pontos, mas além disso, você também ganha pontos por completar o seu perfil e por trocar a sua casa. Eu não quero entrar em detalhes aqui, eu vou postar tudo lá no Instagram também, e eu vou fazer vídeos especiais sobre isso, então eu não quero falar tudo aqui. Mas em resumo é isso. Só que, como vocês já sabem, eu e o Luiz, a gente não tem casa. Então já deu pra reparar que não é obrigatório você ter uma casa pra conseguir usar o Home Exchange. E a gente tá usando ele pela 3ª vez, a gente usou 2 vezes lá no Japão, e agora a gente tá usando aqui. Tá perfeito, essa casa inclusive é incrível, eu queria poder mostrar tudo pra vocês, mas né, é uma casa de uma outra pessoa, tem que ter autorização, enfim. Mas é uma casa linda, depois eu vou mostrar alguns detalhes apenas. E a gente ficou aqui, tá ficando aqui por uma semana, até a gente ir nessa casa gigantesca da galera gente boa. E é isso que eu tenho de novidades pra contar pra vocês. A gente vai de carona de Lisboa a Moscou. Eu tô, assim, muito animada com acampar, até porque a gente tem que olhar várias coisas de lei, nem todo lugar é permitido, tem várias regras, mas vai ser legal. Eu tô muito animada também. Eu não vou falar todos os países que a gente vai passar aqui ainda, porque pode mudar, mas tem alguns países que eu tenho certeza, gente, que vocês não... Tipo, eu não levava, não tinha esses países na cabeça, então eu imagino que muitos de vocês também não tenham. Que eu quero, pelo menos, o Luiz também, que faça parte da rota, então eu acho que vai ser muito legal, porque não vão ser países tão na cara, assim. Tem vários que poucas pessoas fazem conteúdo sobre, enfim. Então eu tô muito animada. Muito animada com a Rússia também, eu sempre quis conhecer, então vai ser muito legal. A rota que a gente quer fazer pela Rússia também passa por lugares, cidades que a gente tá muito ansioso por conhecer. Então eu acho que vai ser no mínimo divertido, no mínimo vai dar bastante conteúdo, né? E daí a gente faz Moscou a Katmandu, no Nepal, mas isso, obviamente, se tiver tudo certo, se a gente realmente conseguir as coisas que a gente pretende conseguir. E é isso, obrigada por ter assistido, e comenta aí o que é que vocês acham dessa ideia, se eu tô viajando. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, dá like no vídeo, apoie. E bom, gente, é isso, desculpa o sumiço, mas eu estou voltando.